tarde. A gente vai estar falando um pouco agora sobre fermento, né? Fermento, aquele fermento que você compra no supermercado, fermento para pão. Né? O fermento, que é o Saccharomyces cerevisiae, ele é uma cultura escolhida, não é, especificamente para poder ter um alto rendimento na hora de fornecer gás carbônico, para poder fazer com que o pão aumente de volume. Tá? Qual a diferença do fermento que você compra no supermercado, na padaria, para o fermento que você faz através de uma água fermentada, seja ela partição de frutas, legumes, vegetais, né, e farinha? É porque aqui eu tenho diversos tipos de micro-organismos, uns que vão render mais na fermentação e outros que vão render menos. Esse aqui é um fermento que eu já tenho preparado, depois eu vou estar passando na teoria como fazer esse fermento, né? A gente vai estar fazendo um vídeo também, só que esse aqui já está maduro. Então, para nós utilizarmos no nosso pão, o que é preciso ser feito? Ele precisa ser refrescado, ele precisa ser revigorado. Então, esse pão ele está fechado, se você puder ver, esse fermento ele está fechado. E o fermento, para ele poder ter para que essa reação ocorra, essa reação química, eu preciso de ar. Então, uma reação, ela é aeróbica. Então, escuta só. Aqui, ó, abriu, vocês vão ver que agora a fermentação, olha aí, só o que acontece. Automaticamente com o fermento. Olha aqui, olha. Então, a partir do ar, então ela estava, não é, paralisada. A partir do momento que ela tem ar, ela começa, não é, a entrar em atividade de novo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar farinha de trigo branca e água. Duas proporções desse fermento no peso para uma de farinha, uma de água. Então aqui tem 100 gramas de farinha, 100 gramas de água, eu vou colocar 200 gramas desse meu fermento, que ele é chamado também de levain ou de starter. Para a gente poder então revitalizar, refrescar esse fermento, a gente vai pegar 100 gramas de farinha de trigo branco, vamos peneirar para quê? Para poder retirar os grumos, né, evitar algum tipo de contaminação física que possa acontecer. A mesma quantidade de água, então no caso 100 gramas de farinha com 100 gramas de água. E o nosso fermento, que já começou a cair, que aqui tinham 200 gramas. Olha aqui, ó, tá vendo? Ele tá ativo. Mas como eu preciso de uma quantidade maior, eu vou estar colocando tudo. Toda essa quantidade, duas vezes, 200 gramas. Tem farinha de trigo integral. Se você quiser colocar cevada, centeio, colocar outros tipos de grãos, é interessante porque você vai fornecer outros tipos de alimento para esse micro-organismo. Então você pode colocar aqui leite, você pode colocar mel, você pode estar colocando outras coisas. Tá? E daqui a gente faz a mistura. Olha como ele está ativo, como ele já, as bolhas, tá vendo, de gás carbônico. A partir do momento que eu já fiz isso, renovei o meu fermento, mais ou menos 2 horas, 3 horas ele vai estar ativo de novo, e daí eu vou e utilizo esse fermento. Pessoal, aqui a gente tem então o levain hidratado, né? Vamos dar tara nele. E o que a gente vai estar fazendo? Peneirando a nossa farinha. Vamos ver quanto tem de farinha aqui então. ,375 gramas, né? Então 375 gramas, vamos... esse é o nosso 100% do nosso pão, que a gente vai estar fazendo de fermentação natural. Então, se eu quiser, eu vou pegar, como eu tenho 100 gramas, não é, de levain lá, aproximadamente, não é, 30% de levain. E se eu quiser colocar, eu vou fazer a 60% de hidratação, então eu tenho que fazer 60 vezes 365, né? 0,60 vezes 375 para calcular a quantidade de água. Tá? Se você fizer essa conta rapidamente, vai dar perto de 220 gramas, tá? De água. Pessoal, como tem 375 gramas de farinha, que é o nosso 100%, 60% vai dar 225 gramas de água. Vai estar, aperta o tara, 225.
Então eu tenho aqui, começou. Então a gente tem aqui farinha, levain, que é o nosso fermento natural que foi renovado, restaurado, revivido, e agora 30%, e temos 60% de água. O que a gente vai estar fazendo? Esse pão, como é uma longa fermentação, eu vou mostrar para vocês como o descanso vai estar alterando, no caso, a estrutura da minha massa. Então eu vou estar misturando aqui. Normalmente, para os pães salgados, a gente usa de 1,5% a 2,5% de sal. Como assim, Gaspar? Se eu vou usar 500 gramas de farinha, 2% de sal, acaba sendo 10 gramas de farinha. Então, se eu estou usando 375 gramas de farinha e eu quero 2%, então acaba sendo 3,75, que dá 7 gramas e 50, de sal, que a gente vai colocar aqui depois. Misturei os ingredientes. Eu não vou desenvolver o ponto de glúten dele aqui ainda. Por quê? Porque a cada 40 minutos eu vou estar fazendo as dobras que vão fazer as características do meu pão de fermentação natural, que são aqueles alvéolos irregulares e grandes. Então misturei, olha, de maneira homogênea, faço o quê? Deixo descansar 30 a 40 minutos para poder já dar a primeira dobra. Se você reparar aqui, a gente vai estar vendo que a massa, o glúten não desenvolveu. Então esse pão aqui a gente vai fazer de uma maneira diferente, a gente vai dar as dobras. Então separamos os 2% do sal, eu vou pegar o azeite, a gente vai estar colocando mais ou menos 5% na receita, na formulação total. Eu vou colocar um pouco aqui na minha mão, para eu poder fazer as dobras aqui, olha. Então eu pego, e vou puxar. Pego, e vou puxar. Você está vendo que eu já começo a desenvolver um pouco. Então pego aqui, e puxo. Quantas vezes a gente vai estar fazendo isso? A gente vai estar fazendo 4 a 5 dobras a cada meia hora, puxando para ir desenvolvendo isso. Como é desenvolvendo a massa, o glúten que está dentro dessa massa de pão. Como é uma massa de longa fermentação, nós só vamos assar esse pão, ele vai estar pronto daqui um dia, daqui 24 horas. Tá? Então agora é à tarde, amanhã à tarde a gente vai estar assando esse pão. Pessoal, agora a gente vai para a nossa segunda dobra. Como ela já começa a ficar mais, o glúten já desenvolvendo, a gente já consegue virar melhor, mas continua hidratada demais. A dobra, tá vendo? A gente pega e faz por aqui, ela vai. Agora a gente vai para a nossa terceira dobra, Então a mesma coisa, já tem azeite ali no fundo. Olha como o glúten já está desenvolvendo, tá vendo? Olha aqui, o ponto de véu. E olha que quando a gente começou, ela não estava, Então isso vai permitir fazer a dobra, olha aqui, Uma, dobra de novo, olha. Como ela já vai ficando mais lisa, tá vendo? Olha aqui o formato sendo feito. Então a gente vai fazer isso aqui mais 2 vezes, igual tá fazendo aqui. E vamos deixar em baixa temperatura na geladeira pelo menos 12 horas, tá? Fermentação lenta. Pessoal, esse aqui é o nosso pão de longa fermentação, então. Tá? Ele já está há mais de 15 horas. A temperatura que ele está é de 17 graus, eu tirei já um tempinho. A gente vai proceder agora à abertura dele, tá? Dessa massa, para a gente poder deixar ele fazer a fermentação final e poder proceder ao assamento. Tudo bem? Bom, dando continuidade, o que acaba acontecendo? Eu coloquei farinha na parte de baixo, tá? Abri um pouco a massa e joguei farinha por cima. Agora a gente vai pegar delicadamente esse pão, que ainda a massa está gelada, naquela temperatura que a gente mostrou para vocês, e vamos estar disponibilizando aqui nessa forma com papel manteiga. E vamos estar deixando ela fermentação final mais 2 horas, tá? Até levar ao forno. Bom, depois de mais 2 horas de fermentação, a gente tem o pão já bem fermentado.
as bolhas bem formadas, foram colocadas no papel manteiga em cima de uma forma furada, enfim, farinha por baixo, farinha por cima. Tá vendo que ele está bem, devido à hidratação dele, olha aqui ó, o tamanho das bolhas formadas, tá? Agora a gente vai borrifar a água. Por que a gente vai borrifar a água? Porque é ela que vai evitar que resseque muito rapidamente. E vamos colocar no forno. Tá? 210 graus, vamos aumentar aquilo ali. Nesse primeiro momento, uma temperatura mais alta em 14 minutos. Depois a gente abaixa. Vocês merecem descobrir o pão de vocês. Olha que coisa mais linda. Ó, sente só o barulhinho. Ó, olha aqui, ó. Vamos ver como é que ficou dentro? Vamos ver. Ó, olha isso aqui. Oh! Mas um pão só é um pão se tiver uma manteiguinha. Então vamos continuar cortando. Só para vocês não acharem que eu tô assim, né? Olha, acabou de sair do forno.